Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 174 do mangá Kanojo Okarishimasu, né? E hoje nós vamos ver a resposta do Kazuya para Mizuhara se ele sente alguma coisa por ela, né? E eu acho que o Kazuya vai falar que não, vai inventar um monte de desculpa, porque a gente já conhece o Kazuya, vai ficar cheio de piada, isso não vai rolar nada, né? Eu acho que isso vai acontecer, mas é o que nós vamos ver hoje nesse capítulo. Mas antes, já vai deixando seu like, porque quando você deixa o like, você incentiva o Kazuya a se confessar pra Mizuhara. Então cepa aí de like, porque a gente já não aguenta mais. A gente quer ver o Kazuya falando que ama ela e ela falando que ama ele, eles ficando juntos, namorando. Eu sei que a gente vai ficar triste por causa da Ruka e por causa das outras meninas, mas mesmo assim, velho, já tá na hora deles se confessarem, né? Então deixa o like aí, porque vai ajudar pra eles se confessarem, né? Vou deixar a descrição do vídeo de redes sociais, Facebook, Instagram, então nos segue lá, tá certo? Então sem mais enrolação, para os reviews! Esse capítulo 174 começa exatamente da onde o 173 terminou, com a Mizuhara perguntando ao Kazuya se ele teria alguns sentimentos por ela. E nesse exato momento a garçonete acaba chegando, né, trazendo as duas sobremesas para a Mizuhara, né, e nós podemos ver que a Mizuhara fica um pouquinho espantada, como se a ficha tivesse caído da pergunta que ela fez para o Kazuya. Nisso ela começa a dar algumas desculpas, né, dizendo que isso veio do nada, que com certeza o Kazuya não tinha nenhum sentimento por ela, pediu pro Kazuya esquecer daquela pergunta, né, e eles só iam terminar de comer, iriam embora, e a Mizuhara acaba indo pro banheiro, né, toda envergonhada e toda tímida. Eles acabam terminando de comer a sobremesa e saindo daquele restaurante, e o Kazuya acaba dizendo consigo mesmo: mais alguns segundos e provavelmente eu teria dito a verdade para ela. Eu teria ido em frente e teria dito que eu quero você, ou algo do tipo. Ele acaba olhando para Mizuhara e percebendo que ela estava bastante risonha, né, durante o tempo que eles estavam ali almoçando, mas que no fundo ela estava sob controle, né, já que a Mizuhara é uma mulher bastante madura. Mas pelo menos é isso que o Kazuya achava, já que a Mizuhara acabou soltando aquela pergunta para ele, né, se o Kazuya teria sentimentos por ela. Então nós vemos o Kazuya chorando e falando consigo mesmo no seu pensamento que queria ver a Mizuhara bastante desleixada, né, já que a Mizuhara estava bastante bêbada. Em outras palavras, o Kazuya queria ver como a Mizuhara se comportaria estando bêbada, né. Então o Kazuya acaba perguntando para a Mizuhara se ela teria contado a verdade para a vovó dela antes que ela morresse. A Mizuhara acaba falando que não, mas que tentou contar isso para a avó dela antes que a avó dela falecesse. Ela acabou contando, né, que naquele momento a avó dela falou que nada mais importava, né, e que se ela contasse ou não faria nenhum sentido. Naquele momento a avó dela não ligaria. A Mizuhara continua dizendo, né, que no exato momento em que a avó dela acabou falando isso, ela acabou falecendo, mas que ela não tinha nenhum arrependimento, né, de tudo aquilo que ela tinha contado, né, para a avó dela, já que ela e o Kazuya estavam mentindo para a avó dela. Ela diz também que guardou todos os sentimentos para ela mesma e acaba se perguntando se aquilo ali foi pro bem dela ou se foi para o bem da avó dela. Ela então acaba agradecendo o Kazuya, dizendo que o Kazuya ajudou ela bastante, né, mas que de alguma forma ainda era difícil dela tocar nesse assunto. E ela acaba dizendo uma coisa também muito interessante, em que se eles contarem a verdade para a avó do Kazuya e ela descobrir que eles mentiram para a avó da Mizuhara até o final da vida dela, com certeza ela vai olhar para eles com desprezo ou algo do tipo, né? O Kazuya acaba virando para ela, dizendo que isso não iria acontecer, que ele não iria deixar isso acontecer no caso, né? Ele continua dizendo, né, que tudo isso é culpa dele, né? Em parte é sim culpa dele. E ele diz que vai proteger a Mizuhara a qualquer custo. Mizuhara então dá uma risadinha e ela acaba perguntando pro Kazuya, né, como que ele iria fazer isso. Eles acabam chegando em casa, né, e a Mizuhara acaba dizendo pro Kazuya que os dois voltaram a ser como era antes, né? A Mizuhara sendo a namorada de aluguel dele e ela dizendo que até o Kazuya achar uma namorada fantástica, ela iria fazer tudo que podia como uma namorada de aluguel, né? E mandou o Kazuya dar o melhor dele. Ela então acaba virando pro Kazuya e dizendo que se o Kazuya não encontrasse a namorada mais maravilhosa de todas, ela nunca perdoaria ele. E isso mexeu bastante com o Kazuya, né? Por que ele não chega e fala logo que é a Mizuhara, que é você, a namorada perfeita? Custa ele falar logo isso? Que ela é a namorada que
que ele tanto quer, a namorada mais maravilhosa do mundo é ela? Custa ele falar isso? Custa, né? Porque nosso Kazuya é muito bundãozinho e ele não vai falar, né? O Kazuya então fica ali todo cabisbaixo, dizendo que como que ele ia fazer isso, como que ele iria proteger a Mizuhara, já que pra Mizuhara, pelo menos ele acredita, né, que a Mizuhara vê ele apenas como um cliente, né, como um vizinho, e como um vizinho ou um cliente vai fazer alguma coisa por ela, né, só um namorado para poder proteger, estar sempre do lado dela. Então Kazuya toma um pouco de coragem e acaba dizendo que tudo aquilo que ele falou pra Mizuhara no dia que a Mizuhara chorou e abraçou ele, não foi da boca pra fora, mas ele quis realmente falar tudo aquilo. Ele acaba dizendo que a namorada perfeita para ele era a Mizuhara, né? E que talvez se ele falasse isso para ela, ela ficaria chateada com ele. E que por um longo tempo ele estava apaixonado por ela. Só que a Mizuhara não estava ouvindo nada do que o Kazuya estava falando, já que o Kazuya estava falando bem baixinho consigo mesmo. Nesse momento o Kiba acaba chegando com outros amigos do Kazuya, né? Já que eles foram buscar o Kazuya ali para eles poderem beber, né? E o Kiba acaba perguntando pro Kazuya se ele estava falando com alguém. Ele acaba negando, dizendo que não, e acaba olhando pro apartamento da Mizuhara para ver se ela já tinha entrado. O Kazuya acaba ficando um pouco aliviado que a Mizuhara não estava ali, né? Mas que provavelmente ela tinha visto o Kiba e ela acabou correndo para dentro. E ele fica um pouco chateado, um pouco não, ele fica muito chateado, né? Já que toda aquela coragem que ele tinha, né, que ele estava tendo naquele momento, foi desperdiçada. A Mizuhara acaba chegando em casa, né, tirando sua roupa e se jogando em cima da cama e lembrando de tudo que aconteceu, né, de cada palavra que ela trocou com o Kazuya nesse encontro. Ela acaba se perguntando, né, o que há de errado com ela e que ela é tão estúpida e que ela precisaria fazer alguma coisa. Então nós vemos o Kazuya chorando ali, né, junto com os amigos dele dentro do carro e chorando bastante, já que toda aquela coragem, toda aquela oportunidade que ele tinha para se confessar para Mizuhara e eles resolverem essa situação foi desperdiçada, né? No caso, mais uma vez, o romance, nessa confissão, ela foi adiada. E o capítulo 74 termina por aqui, né? Com a Mizuhara ali jogada na cama, pensando o que ela poderia fazer para resolver toda essa situação, né? Que era simplesmente ela chegar e falar que ama ele, pronto, estava tudo resolvido, ele ia falar que ama ela e tal. Eu sei que ela não sabe, mas mesmo assim, né? Pelo amor de Deus, né? O cara aluga ela já há mais de um ano e até parece que o Kazuya não tem sentimentos por ela. Poxa, pô, Mizuhara, eu esperava isso de um homem, mas não de uma mulher. Geralmente a mulher, ela é mais perspectiva nas coisas. E o Kazuya ali chorando, né? Já que ele tomou toda a coragem do mundo aqui naquele momento ali e acabou sendo desperdiçado, sendo jogado fora. E nós vamos ter que esperar até o capítulo 175, que já lançou, e eu já vou trazer aqui pra vocês, porque pô, tá difícil eu conseguir acompanhar o mangá certinho, e trazer os reviews aqui certinho, mas eu vou conseguir sim. Essa semana sim, hoje é quinta-feira, né, o dia que você tá vendo esse vídeo, eu vou tentar trazer essa semana o 175 para ficar bem alinhadinho. Assim que lançar um capítulo eu já trago, tá certo? Vamos ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, meus lindos otakus e maravilhosos. Fui!